de bioquímica básica. Então, vamos lá. Primeira questão. As moléculas de proteína são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas ligadas em sequência por ligações peptídicas como os elos de uma corrente. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. Tivemos um total de 30 alunos que responderam ao questionário no Google Forms e todos responderam corretamente aminoácidos. Proteínas são macromoléculas formadas por vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas, e aqui a gente consegue identificar a estrutura então de um polipeptídeo, né? Diferentes aminoácidos ligados entre si. Tranquila essa questão. Questão 2. Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos que podem ser obtidos de duas formas: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias. O que tem que nos chamar a atenção aqui? O que a gente está questionando? Aminoácidos que um organismo não consegue produzir, aminoácidos essenciais. Aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias, aminoácidos naturais. Então, a alternativa correta era a última delas. Questão 3. As proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos papéis no organismo, como função estrutural, enzimática, imunológica, entre outros. De acordo com seus conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa errada. Bom, gente, aqui o que era necessário? Fazer uma avaliação de cada uma das afirmativas. Vamos lá. Primeira delas, as proteínas podem diferir uma das outras nos seguintes aspectos: quantidade de aminoácidos na cadeia polipeptídica é uma das coisas que é diferente entre as proteínas. O tipo de aminoácido que está presente na cadeia polipeptídica também vai estar variando. E a sequência, né? A forma como esses aminoácidos vão se organizando dentro da cadeia também é motivo de diferenciação dessas proteínas. Então, essa alternativa está correta. Segunda alternativa: os aminoácidos essenciais são aqueles que um organismo não consegue produzir. Correto, esse é o conceito do aminoácido essencial, né? Ele vem pronto, a gente não consegue produzir, a gente absorve ele pronto dos alimentos. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada de ligação peptídica. Até aqui, tudo certo. E se estabelece sempre entre um grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do outro aminoácido. Também está correto, é a forma como os aminoácidos se ligam entre eles. Com exceção da ribosima, todas as enzimas são proteínas, sendo que muitas são proteínas simples e outras proteínas conjugadas. Aqui, gente, é a afirmativa que vocês poderiam ficar em dúvida em relação se ela está certa ou não. Primeiro, por não ter certeza se as ribosimas são proteínas ou não, né? Ribosimas não são proteínas, são um RNA. Todas as enzimas são proteínas, fora as ribosimas, tá correto, certo? E proteínas simples ou outras conjugadas. Como tem lá no material, as enzimas elas podem estar prontas para trabalhar, prontas para degradar um substrato, ou elas podem ter a necessidade de se ligar, de serem ativadas por alguma coisa para que elas consigam degradar o substrato. Essas são as nossas enzimas conjugadas. Então, essa afirmativa também está correta. E a última afirmativa, que era a única que tinha um erro, que é: no final da reação, a molécula do produto se separa da enzima. Até aqui, tudo certo. Que é descartada pelo organismo. As nossas enzimas, elas não são descartadas. A partir do momento que elas se desligam do substrato, elas se ligam a um novo substrato para fazer a degradação desse. Então, essa era a nossa afirmativa errada. Questão 4.
Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa: não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Pergunta-se: para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem comido alimentos ricos em... O que a gente precisa focar, gente? O que eles deixaram de comer? Carne e derivados. Quais são os principais aminoácidos ou quais são os produtos de origem animal ou as moléculas que são importantes quando a gente come carne e produtos derivados? A proteína da carne ela é composta por 20 aminoácidos, sendo que desses aminoácidos, 9 são aminoácidos essenciais, são aminoácidos que o nosso organismo não precisa, não sabe produzir. Então, a resposta aqui era que eles precisavam repor aminoácidos essenciais, precisavam buscar outras fontes de aminoácidos essenciais. Questão 5. O principal componente estrutural das células do corpo humano, desempenhando as funções enzimáticas, hormonais e de transporte de moléculas nas membranas celulares e no sangue, cujos componentes estruturais, os aminoácidos, são precursores de ácidos nucleicos, hormônios e coenzimas, é... Resposta aqui, gente. O que a gente tem que buscar? O que a questão está nos trazendo? As funções desempenhadas pela macromolécula que ela está perguntando. Então, função enzimática, hormonal e de transporte de moléculas nas membranas celulares e no sangue. E aqui, tira qualquer dúvida. Componentes estruturais, aminoácidos. A resposta dessa questão, proteínas. Questão 6. As proteínas alimentares são digeridas em etapas, até que os seus produtos finais, os aminoácidos, possam ser absorvidos. O gráfico abaixo mostra a relação entre a quantidade de aminoácidos formados em 3 compartimentos do tubo digestório, algum tempo após a ingestão de uma refeição rica em proteínas. Essa questão ela teve um pouquinho de divergência nas respostas, então vamos ver ela com calma, certo? Vamos lá. Quantidade de aminoácidos que a gente encontra no estômago, no duodeno, no jejum, no ilho. O que a gente tem que pensar? Como que acontece a digestão das proteínas quando a gente se alimenta delas, né? No estômago, essas moléculas elas ainda não vão estar degradadas, a gente ainda não vai ter uma quantidade grande de aminoácidos, pelo contrário, essas proteínas estão recebendo ácido, elas estão começando um processo de desnaturação, então a gente tem uma quantidade muito pequena de micromoléculas de aminoácidos, por isso no estômago está representado pela letra Y. Duodeno, jejum no ilho. Duodeno, a gente já vai ter uma quantidade um pouco maior, mas a gente ainda não tem absorção de proteínas aqui. A absorção de proteínas, né, dos aminoácidos, ela vai acontecer lá no jejum no ilho. Então, a gente vai ter uma concentração muito maior de aminoácidos aqui no X, ou seja, no jejum no ilho, e uma um pouco menor no duodeno, certo? Questão 7. Considere as seguintes afirmativas. 1. As proteínas são moléculas de grande importância para o organismo e atuam tanto estruturalmente como também metabolicamente. Aqui a gente vai fazer uma avaliação de afirmação por afirmação. Então vamos lá. Proteínas são moléculas de grande importância para os organismos, atuando tanto estruturalmente quanto metabolicamente. Está correto, eu tenho proteínas estruturais, né, que vão estar desde lá da estruturação da célula, esqueleto celular, como proteínas que ativam e degradam, carregam substratos quando a gente está falando em metabolismo. Afirmativa correta.
Afirmativa 2. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. Correto, né? A gente viu na questão anterior que a maioria das nossas enzimas, com exceção de uma, que são os ribomas, elas são proteínas e elas catalisam reações biológicas, elas aceleram os processos de reação biológicas. E existem proteínas que atuam como linha de defesa do organismo, e algumas delas são conhecidas como anticorpos. Correto, tem várias proteínas que atuam na linha de defesa, e uma dessas linhagens é conhecida como anticorpos. Então, todas as afirmativas estão corretas. É a última opção lá nas nossas respostas. Questão 8. Um estudante recebeu um quebra-cabeça que contém peças numeradas de 1 a 6, representando partes de moléculas. Para montar uma estrutura de uma unidade funcional de proteína, ele deverá juntar 3 peças do jogo na seguinte sequência. Vamos lá. Botei aqui para nos ajudar a estrutura básica de um aminoácido. Então, a nossa pergunta é: como montar uma unidade fundamental de proteína? Unidade fundamental de proteína, nosso aminoácido. O que a gente precisa aqui, gente? Um grupamento amina, um grupamento carboxila e um carbono alfa ligado a um radical. Então, as peças que fazem essa conformação são a 2, a 4 e a 6. As próximas questões, elas são respondidas com base nessa imagem. Então, a qual tipo de biomolécula ela pertence? Aqui, a maioria de vocês respondeu corretamente, né? É um aminoácido. A 10. Indique os grupos químicos apontados pelas setas. Então, a primeira seta, ela está apontando o grupo amina. A segunda seta, ela aponta o carbono alfa, ou o centro quiral do nosso aminoácido. A terceira seta, ela aponta o grupo carboxila. E a quarta seta representa o radical, que é ligado a esse aminoácido, que vai dar a caracterização final dele, tá? A maioria de vocês também respondeu corretamente. Alguns responderam somente a seta 1 e a seta 3. Mas agora fica claro quais são as outras duas, o que as outras duas setas apontam. Questão 11. Há pelo menos 2 grupos químicos que são ionizáveis em soluções. Quais são eles? Então, os grupos químicos que se ionizam em solução são o grupamento amina e o grupamento carboxila. A gente tem lá no nosso material essa explicação, que em pH fisiológico os aminoácidos encontram-se ionizados. Ácido carboxílico ionizado ao CO. Amino ionizado. Amino ionizado. Peraí, essa tecnologia toda tá me dando problema aqui. Agora foi. Então, basicamente, os aminoácidos que se encontram, os grupamentos que se encontram ionizados, grupamento amino e grupamento carboxila. Defina pKa, né? Alguns de vocês trouxeram aqui o pKa como uma operação matemática, né? Mas mais do que isso, a gente precisa entender o quê? Só um pouquinho, gente, que tá tremendo aqui, tô vendo o que tá acontecendo. Pronto. Então, defina a pKa. Muitos de vocês colocaram a pKa simplesmente como uma operação matemática. Ok, é uma operação matemática, mas mais do que isso, a pKa ela vem para nos trazer uma constante de ionização, tá? Então, o que a gente precisa lembrar?
que ácidos e bases fortes, como o ácido clorídrico, o ácido sulfídrico e o ácido nítrico, assim como o hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, são completamente ionizados em soluções aquosas. Já quando a gente fala em ácidos e bases mais fracos, a gente não tem essa ionização completa, eles não ficam completamente ionizados quando eles são dissolvidos em água, né? E é importante a gente entender isso, por quê? Porque são esses ácidos e essas bases fracas que estão trabalhando lá no nosso sistema tampão, que a gente conversou na aula anterior. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo que a gente conversou em aula, quando falou sobre o sistema tampão, que é o ácido acético. Então, o ácido acético, ele é um ácido fraco, né, que está presente no estômago, por exemplo, né, e quando ionizado, ele, por ser um doador de próton, ele vai ionizar no ânion acetato, que é um aceptor de prótons, e está liberando aqui o nosso íon hidrogênio. Tá? Esse doador de próton e o aceptor de prótons, eles formam um par conjugado de ácido-base. O que a gente precisa lembrar, gente? Cada ácido tem uma tendência característica de perder o seu próton em solução aquosa. Quanto mais forte for esse ácido, maior vai ser essa tendência de perder o próton, maior vai ser a ionização, mais ele vai ser solubilizado em água, mais ele vai estar dissolvendo na água. Tá? Então vamos ver lá, a gente está falando da pKa. A pKa, ela vai surgir da constante de ionização ou constante de dissociação dos ácidos, que é o Ka. Tendência de qualquer ácido de perder um próton e formar sua base conjugada é definida pela constante de equilíbrio a partir dessa reação. Um ácido qualquer, ele vai perder o seu próton e formar uma base conjugada. Logo, a nossa constante de equilíbrio, ou a nossa Ka, vai ser uma relação entre a concentração de íons hidrogênios do próton formado com a concentração da base dividido pela concentração do ácido lá no início da nossa reação, né? Ou no final, se a gente estiver indo nesse sentido. Quanto mais forte a tendência de dissociar um próton, mais forte será o ácido e mais baixo será o seu pKa. Vamos tentar enxergar isso, gente. Olha só, nessa figura lá do Leninger, ele traz a pKa, tá? Então, o conceito da pKa é o quê? A pKa é um logaritmo negativo da constante de dissociação K. O que a gente tem lá? Ácidos monopróticos, ácidos dipróticos, ácidos tripróticos, né? Liberação de um único próton, 2 prótons ou 3 prótons. Exemplo disso, ácido acético, que a gente utilizou anteriormente como exemplo, vai lá, ioniza e libera um átomo de hidrogênio. E ele tem um pH próximo a 5, tá? Um pKa em torno aí de 4 e alguma coisa, 5. Ácido diprótico, né? A mesma relação, ácido carbônico, a glicina. O que a gente vai trabalhar? O que a gente tem que pensar? Que quando entra esse ácido, a gente está com um pH mais baixo, a gente tem um pH mais baixo, uma pKa mais baixa, ou seja, quando esse ácido entra, a constante de dissociação dela é mais baixa, logo mais alta, logo eu tenho um pKa mais baixo e um pH ácido, né? Ao contrário, quando a gente está pensando na entrada de uma base para receber esse próton, certo? E isso pode ser extrapolado para todos os exemplos que a gente tem aqui abaixo. Questão número 13. O que é o PI? Ponto isoelétrico de um aminoácido. Tá? Aqui também a gente tem
várias respostas, né? Por ser discursiva, as respostas acabam se diferenciando, às vezes até pela forma de escrever, uma maiúscula, uma minúscula, mas, no geral, vocês trouxeram corretamente a informação, tá? Então, o ponto isoelétrico de um aminoácido é o quê? É o ponto aonde eu tenho a inflexão do meu gráfico de titulação, de dissociação desse ácido, desse aminoácido. Então, por exemplo, na glicina, no pH de 5,97, esse ponto de inflexão entre esses dois estágios, eu tenho a forma bipolar da glicina, que é onde eu tenho essa molécula totalmente ionizada e sem carga elétrica final, tá? O pH característico, no qual a carga elétrica final é zero, é chamado ponto isoelétrico ou pH isoelétrico, designado de PI. Então, ponto isoelétrico é aquele pH onde a minha molécula ela fica totalmente ionizada, correto? Questão 14. Cite como são classificados os aminoácidos. Aqui o que a gente tinha que lembrar? Aqui também eu deixei uma questão relativamente aberta, né? Apareceram algumas possibilidades, mas a maioria de vocês acabou classificando em polar e apolar, mas sem trazer uma relação maior com o grupo R. Então, vamos lá. Os aminoácidos, eles vão ser classificados pelo grupo R, tá? Então, polaridade ou tendência para interagir com a água em pH biológico, próximo do pH 7,3. A polaridade dos grupos R ou seja, do radical, vai variar amplamente de apolar hidrofóbico, não hidrossolúvel, a altamente polar e hidrofílico, ou seja, hidrossolúvel. O que a gente tem lá no nosso material? Os grupos R apolares alifáticos, né, geram aminoácidos apolares hidrofóbicos. Já os grupos R's aromáticos, caracterizados pela fenilalanina, tirosina e triptofano, possuem cadeias laterais aromáticas que são relativamente apolares, hidrofóbicas. No grupo R polar não carregado, a gente tem aminoácidos solúveis em águas, ou seja, hidrofílicos, do que os apolares, né? Porque eles contêm grupamentos funcionais que formam ligações de hidrogênio com água. Já nos carregados positivamente e negativamente, os grupos R's mais hidrofílicos são aqueles carregados positivamente ou negativamente. Questão 15. Todos os aminoácidos compartilham de grupos químicos comuns, com exceção de um. Quais são os grupos comuns a todos os aminoácidos e qual grupo varia para cada aminoácido? Aqui, gente, eu só retornei para ver se vocês estavam espertos a nossa figura, né, a nossa estrutura do nosso aminoácido. Então, o grupo amina, carbono quiral, né, o centro quiral e o grupo carboxila são comuns a todos os aminoácidos e o que vai variar é o nosso radical. Questão 16. Quais são os 4 níveis de organização estrutural das proteínas e o que caracteriza cada um desses níveis? O que eu queria que vocês buscassem aqui? A forma como essa proteína ela se organiza, como que ela se dobra, como que ela faz o dobramento para gerar a nossa molécula proteína funcional, tá? Então, a gente vai ter estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Estrutura primária, descrição de todas as ligações covalentes, ligações peptídicas que vão estar acontecendo entre os nossos aminoácidos. Ou seja, é uma fita, uma sequência de resíduos de aminoácidos.
Estrutura secundária. Ela se refere aos arranjos particularmente estáveis de resíduos de aminoácidos que dão origem a padrões estruturais recorrentes. A primeira organização dessa proteína, quando ela começa a gerar um dobramento ou uma alfa-hélice ou de forma beta-preguiada para chegar à sua estrutura final, terciária ou quaternária. Estrutura terciária descreve todos os aspectos do enovelamento ou envelopamento tridimensional de um polipeptídeo. Aqui, gente, a gente tem ligações entre os aminoácidos, né? A proximidade de um aminoácido com o outro, a atratividade de um aminoácido com o outro, a proximidade de um OH com hidrogênio, faz com que essas proteínas, com que esses aminoácidos se aproximem e fiquem cada vez mais enovelados, cada vez mais próximos. E a forma quaternária é quando a proteína tem 2 ou mais subunidades polipeptídicas, né? E o seu arranjo espacial é chamado, então, de estrutura quaternária, onde tem 2 fitas polipeptídicas que se unem, gerando uma estrutura quaternária. Questão 17. Quais são os tipos de interações intramoleculares, ou seja, dentro da nossa própria molécula de proteína, responsáveis em manter a estrutura terciária de uma proteína? Comecei a falar sobre eles na questão anterior. Olha lá o que a gente tem. Pontes de hidrogênio. Então, quando eu aproximo aminoácidos nesse dobramento, eu aproximo hidrogênios de oxigênio, as pontes de hidrogênio são formadas e isso faz com que o dobramento, a estrutura terciária da nossa proteína fique cada vez mais próximo, com que essa molécula fique cada vez mais interligada. Tá? Ainda, as interações iônicas, aminoácidos positivos, aminoácidos negativos, atração, né, dessas moléculas gerando interação iônica. Interações hidrofóbicas, colocando o que não é solúvel em água, o que é apolar para o interno e o que é polar para o externo. E as pontes de sulfeto, quando eu tenho 2 moléculas que se encontram, né, e se ligam. Esse textinho eu trouxe para deixar para vocês vão ter esse material para conferir, né, o que vocês responderam. É de um site da Unesp, que eu achei bem interessante a forma como eles falam dessas ligações. Tá? Trouxe para vocês darem uma olhadinha. Questão 18. O que são os efeitos salting in e salting out e como eles interferem na solubilidade das proteínas? Então, salting in é o aumento da solubilidade dessas proteínas em função de um acréscimo de baixas concentrações de sais em solução. O que acontece? Os íons salinos interagem com as cargas iônicas das proteínas, aumentando assim o número efetivo de carga e a quantidade de molécula de água fixadas à ionosfera proteica. Já o salting out, ele se refere ao quê? A precipitação de proteínas em soluções em função de uma alta concentração de sais. O que vai estar acontecendo lá dentro? Os sais vão atrair as moléculas de água do meio, de modo a ficar menos água disponível para as moléculas proteicas, o que vai acarretar uma diminuição na solubilidade e precipitação dessas moléculas. Questão 19. Na figura, vemos a oxidação, perda de elétrons de 2 moléculas de um aminoácido formando um dímero. Qual é o aminoácido envolvido nessa reação e qual o nome dado ao dímero desse aminoácido? O que a gente tem lá na figura? 2 moléculas de cisteína se ligando por uma ligação de sulfeto, formando uma cistina. Aqui a gente já respondeu a questão 20, que é como se chama a ligação covalente em amarelo na figura dimerizada.
Então, a gente tem uma ligação de sulfeto ou uma ponte de sulfeto. Questão 21. A que nível de estrutura, primária, secundária ou terciária, pertencem as ligações de sulfeto? A gente também já falou antes, né? As ligações de sulfeto, elas vão estar presentes principalmente na estrutura terciária, quando a gente está vendo, quando a proteína está se enovelando e aproxima essas moléculas de sulfeto e gera a ligação entre elas. Então, as pontes de sulfeto. E a nossa última questão, 22, o que é a estrutura alfa-hélice e beta-pregueada de uma proteína e que tipo de forças mantém essas estruturas? Vamos lá, gente. Estrutura alfa-hélice e beta-pregueada. Alfa-hélice. A nossa proteína, ela se enrola nela mesma. É a estruturação do DNA, tá? Eu tenho uma cadeia polipeptídica que ela se novela no próprio eixo, na forma de um bastão, tá? A gente vai ter o que lá? As moléculas se ligando através de pontes de hidrogênio, tá? E gerando essa interação. Então, aqui a gente tem representada uma estrutura alfa-hélice, um esqueleto polipeptídico que está enrolado, enovelado em torno do seu próprio eixo. Já a estrutura beta-pregada, né, a gente vai ter o quê? As pontes de hidrogênio acontecendo aqui entre as nossas moléculas, tá? Então, a cadeia polipeptídica, ela está distendida, ela não tem um enovelamento que nem a alfa-pregueada, e a gente tem essas ligações de ponte de hidrogênio entre o grupamento NH e o CO. Nesse tipo de estrutura, as cadeias podem estar na mesma direção, betas paralela, ou em direção opostas, beta antiparalela. Gente, é possível que ainda tenham ficado dúvidas, né? A gente está vivendo esse momento, essa interação online. Então, fiquem em casa, foquem na bioquímica.